A cruz ainda fala. É interessante a gente pensar que a cruz ainda fala desde o início da criação. Jesus estava na criação com Deus Pai. E ali na criação, toda aquela magnitude, aquela beleza, Jesus, o Pai e o Espírito Santo presentes. E naquele momento todo, queridos, nós vemos o plano de Deus, de redenção em Cristo Jesus acontecendo. A gente sabe que logo no capítulo 3 de Gênesis, aquele sonho de um lugar, de um paraíso cai por terra, porque a humanidade peca, ela cai. Mas mesmo assim, em Gênesis 3, nós vemos o plano de Deus para a redenção da humanidade. Ali no início, em Gênesis, a cruz já estava falando. Jesus é um homem de dores. Jesus é um homem que deixou de ser Deus, deixou a sua coroa, deixou o seu trono e veio aqui nessa terra. Sentiu o que eu sinto, sentiu o que você sente. O Criador se torna criatura para que esse plano perfeito de Deus se manifestasse em nós. Isso é maravilhoso. Quando a gente olha para a vida crucificada de Jesus, quando nós olhamos e entendemos que a vida de Cristo na cruz já era algo que ele vivenciava desde a eternidade. A cruz não foi algo que surpreendeu Jesus. Jesus, ele nasce já com esse propósito. Imagine você, queridos, ter um filho e você sabe o propósito final dele. Era esse o plano de Deus. E Deus, Jesus Deus, sendo 100% homem, ele sabia que esse dia ia chegar. Então ele é um bebê, ele cresce sabendo o seu fim. O plano estava pronto. O plano de redenção em Cristo já estava pronto, desde o início de tudo. A palavra de Deus em Gênesis 3,15 revela isso. Disse que o seu calcanhar será ferido. Assim, quando Jesus nasce, uma palavra vem para Maria através de Simeão, dizendo que uma espada atravessaria a alma dela, da sua mãe, da mãe de Jesus, por causa daquele bebê. Então, Jesus não foi surpreendido, queridos. Mas é importante a gente pensar aqui, antes de chegarmos na cruz, é saber o porquê disso tudo. Por que era necessário um homem inocente morrer? Por que era necessário um sangue ser derramado? E aí a gente precisa voltar de novo lá para Gênesis. Porque quando Adão e Eva pecam, o Senhor, para esconder a vergonha que eles tinham da sua nudez, ao invés deles usarem folhas de figueiras, o Senhor prepara uma roupa de peles. E para que essa roupa de pele de um animal eles usassem, era necessário que um animal morresse. Então nós vemos o sacrifício acontecendo ali em Gênesis, e isso vai passando para todos os outros acontecimentos bíblicos, que o sacrifício ele era necessário para o perdão dos pecados. Então, para um pecado ser perdoado, sangue precisava ser derramado. É por isso que eles levavam de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano, um animal para ser sacrificado, como oferta, como sacrifício pelo seu pecado, ou pelo pecado do povo. Então, o pecado tem sérias consequências. O pecado gera a separação entre nós e Deus. O pecado, ele tem esse problema. Por isso, irmãos, aqueles sacrifícios aconteciam continuamente, mas eles tinham uma limitação, porque precisava acontecer sempre. Animais e mais animais eram mortos, porque o pecado nunca acabou, e nós somos seres pecadores. E aí, Cristo então, naquela cruz, se torna o Cordeiro
de Deus, o Cordeiro substituto, aquele que morre de uma vez por todas pelo pecado de toda a humanidade. Foi o sacrifício final. Então Jesus se entrega na cruz por conta disso, por causa do nosso pecado, por causa do seu pecado. E ele vai à cruz de forma voluntária. E na cruz, como nós vimos na série, ele falou sobre salvação, ele falou sobre perdão, ele falou sobre amor, ele falou sobre cuidado. Ali na cruz, pregado naquele madeiro, ele teve um ímpeto, buscando forças, mesmo sendo asfixiado por conta do peso do seu próprio corpo, pregado naquela cruz. Ele brada amor, perdão, salvação, misericórdia. E ele declara vitória, que é o que nós vamos ver hoje. Naquela sexta-feira, irmãos, que hoje a gente conhece como Santa, Jesus estava sendo pregado como um maldito. Jesus estava naquela cruz como maldição por nós, porque quem era crucificado era tido como maldito, como um malfeitor. Que mal Jesus fez? Nenhum. Mas ele se fez maldição por nós. E quem é esse Jesus? Se eu perguntar para você quem é Jesus para você, qual seria a sua resposta para mim hoje? Alguns vão ter Jesus como um mestre, um sábio. Outros vão ter Jesus como um profeta. Alguns têm Jesus até como um coach motivacional. Pega algumas palavras dele e colocam ali nas suas redes sociais e usa as palavras dele para uma motivação pessoal. Alguns vão dizer que Jesus é um líder religioso poderoso. Outros vão dizer que ele é um homem a ser admirado, um profeta que viveu aí no passado, um personagem bíblico importante. Quem é Jesus para você? Quem é esse Jesus para você? Ele é alguém que você acessa de vez em quando você está com problema? Ou Jesus é a resposta para toda a sua vida? Jesus é a resposta, é o seu Deus. Quem é esse? Para responder essa indagação, eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 1. Ele diz assim, no verso 13: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que habitasse nele toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, tanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, diante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Esse é Jesus. Esse é o nosso Deus, o Filho eterno de Deus, o amado de todas as nações, aquele que veio para redimir o pecador. Jesus
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Senhor ressuscitado que venceu a morte. E mesmo sendo quem Ele é, sendo Filho de Deus, e por Ele ser quem Ele é, nós devemos adorá-lo, queridos. Nós devemos dedicar toda a nossa vida a Ele. Nós devemos nos render a Ele, servir, entregar todo o nosso ser, amá-lo com todo o nosso ser, porque Ele nos amou primeiro. Mas quem é esse? Lá aos pés da cruz, enquanto Ele estava sendo chicoteado, existia um chefe, um centurião, que cuidava de todos os outros soldados. E depois de crucificar tantas pessoas, aquele centurião presenciou tantas mortes, tantas crucificações. E ele vê a ação e o silêncio e as palavras e o olhar de Jesus durante todas aquelas horas. E quando Jesus entrega o seu espírito, ele responde essa pergunta: quem é esse? Aquele centurião que é gentil, que não conhecia o Salvador de fato, que não caminhou com ele. Ele diz assim, para responder quem é esse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, dos fariseus na lista, que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase
toda a narrativa bíblica, queridos. Ele é o centro da palavra de Deus. Em Gênesis, ele é a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Em Êxodo, Jesus é o cordeiro pascal, cujo sangue livra da morte. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote perfeito e o sacrifício definitivo. Em Números, ele é a serpente de bronze levantada no deserto, para que todo aquele que olhar para ela tenha vida. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta semelhante a Moisés. E Josué, Jesus, é o verdadeiro Josué, que significa o Senhor salva. Você pode glorificar o Senhor, igreja? Juízes, Jesus é o justo juiz e libertador perfeito. Em Ruth, ele é o nosso redentor, o verdadeiro Boaz, que resgata a noiva que estava sem esperança. Em 1 Samuel, ele é o rei ungido e rejeitado. Em 2 Samuel, Jesus é o filho de Davi, cujo reino será eterno. Em 1 Reis, Jesus é o rei maior que Salomão, cheio de graça e sabedoria. E em 2 Reis, Jesus é aquele que permanece fiel, mesmo quando as nações fracassam. Em 1 Crônica, Jesus é o descendente prometido da linhagem de Davi. Em 2 Crônica, Jesus é o rei que traz avivamento, restauração e conduz seu povo de volta a Deus. Em Esdras, Jesus é o restaurador do templo da adoração. Em Neemias, ele é o reconstrutor dos muros quebrados, de uma vida destruída. Em Esther, é o intercessor silencioso, soberano, mesmo sem seu nome aparecer, sua providência está ali durante toda a história. Em Jó, Jesus é o Redentor vivo, a quem Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Em Salmos, ele é o meu bom pastor, o seu bom pastor, o Messias sofredor. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o único que dá sentido à vida debaixo do sol. Em Cantares, ele é o noivo amado da nossa alma. Jesus em Isaías é o servo sofredor, o Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a nova aliança escrita no coração. Em Lamentações, Jesus é o homem de dores que chora sobre Jerusalém. Em Ezequiel, Jesus é o bom pastor, o novo templo e a glória de Deus se volta ao meio do seu povo. Em Daniel, Jesus é o quarto homem na fornalha. É o filho do homem que recebe domínio eterno. Em Oséias, Jesus é o noivo fiel. Em Joel, ele é aquele que derrama o seu espírito sobre toda a carne. Em Amós, Jesus é o restaurador do tabernáculo caído de Davi. Em Obadias, Jesus é o juiz de todas as nações. Em Jonas, ele é o profeta maior que Jonas, que passou 3 dias e venceu a morte. Em Miqueias, ele é o governante nascido em Belém. Em Naum, ele é o juiz justo. Em Abacuque, ele é aquele pelo qual o justo viverá. Em Sofonias, Jesus é o rei que salva e se alegra com seu povo. Em Ageu, ele é a glória do segundo templo. Em Zacarias, ele é o rei humilde que entra em Jerusalém. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, Jesus é o Messias prometido. Em Marcos, ele é o servo poderoso. Em Lucas, ele é o filho do homem cheio de graça. Em João, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em Atos, Jesus é o Cristo ressurreto e exaltado. Em Romanos, ele é a nossa justiça. Em 1 Coríntios, ele é a nossa Páscoa. Em 2 Coríntios, ele é o Consolador. Em Gálatas, é aquele que nos liberta da maldição da lei. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a nossa alegria inabalável. Em Colossenses, é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, ele é o rei que voltará. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor glorioso que retornará em poder e justiça. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, é o Senhor fiel que permanece mesmo quando todos falham. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, é aquele que reconcilia e restaura relacionamentos.
Em Hebreus ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Tiago é o Senhor da fé viva, que transforma, prática e diária. Em 1 Pedro ele é a pedra angular, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Em 2 Pedro ele é o Senhor que voltará em glória. Em 1 João é a vida eterna manifestada. Em 2 João é a verdade que deve ser preservada. Em 3 João ele é o motivo pelo qual todos devemos servir em amor. Em Judas ele é o Senhor que guarda os seus e julgará os ímpios. E em Apocalipse ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Ele é aquele que vem em glória para estabelecer o seu reino, o seu governo sobre o seu povo. E diante de quem Cristo é, queridos, nós não podemos trocar a sua glória por nada desse mundo. Vamos dizer juntos. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que há em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Se achegue. Esse que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Aleluia. A cruz ainda fala que há um preço que foi pago. O preço da redenção foi um alto preço que Jesus pagou por nós naquela cruz. E essa voz desse sacrifício ecoa de geração em geração. Na cruz, irmãos, Deus não ignorou o pecado. Pelo contrário, Ele julgou o pecado.
Ele derramou toda a sua ira, que era para ser derramada em nós, sobre o seu Filho Jesus. A nós estava decretada essa ira, mas Jesus carregou, Ele tomou esse peso da ira sobre a sua própria vida. Essa ira não é uma raiva, é uma distância que existe entre nós e Deus. É a ira que leva o homem à perdição, no pecado, no inferno. Jesus sentiu essas dores naquela cruz, e não foram dores simplesmente no seu corpo, foi na sua alma. A sua alma estava dilacerada, a sua alma estava gritando. Como eu disse no início, irmãos, ali estava sendo cumprido um sacrifício que passou por Gênesis, que passou também ali no Êxodo, quando um cordeiro é morto e o sangue daquele cordeiro é passado nos umbrais das portas. Naquele momento, Cristo se fez pecado por nós. Cristo se fez maldição por nós. Isso é muito pesado, um peso gigante, mas Ele fez isso. Isaías 53 diz assim, eu quero que você acompanhe comigo ali. O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos olhasse, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado, ignorado. Um homem sofreu e reconheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória, mas o fato é que ele levou nossas doenças, as nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensávamos que ele era culpado de tudo isso e que Deus estava castigando por sua culpa, mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas deles somos curados. Dele somos curados. Como ovelhas que se desviaram e se perderam, cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu o seu próprio caminho. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como ovelha que foi levada ao matadouro ou cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no seu próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o julgaram no túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal nenhum a ninguém, ou dito qualquer palavra que não fosse verdadeira. Mas o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com o sofrimento. O plano que era para que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que visse o fruto disso, que é vida, vida e mais vida. E por causa dele o plano eterno se realizará. Daquela terrível angústia na alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles, nossos. Por isso eu o recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados e tomou sobre os seus ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados.
Isaías 53, a Bíblia, a mensagem. Queridos, Jesus se fez maldição, se fez injusto para que nós nos tornássemos justos, justificados por eles. Ele pagou um preço para que não tivesse mais dívida sobre nós. E naquela sexta-feira o céu escureceu. Os cravos foram pregados nas mãos e nos pés dele, o espinho, a coroa de espinho na sua cabeça. A terra tremeu, o templo fechou, o véu do templo se rasgou. E olha só que interessante como o plano de Deus é perfeito. Aquele dia era uma sexta-feira da Páscoa, e às 3 da tarde os sacerdotes pegavam o cordeiro, o animalzinho, e iam sacrificá-lo diante do altar. Esse era o ato que eles faziam na Páscoa anualmente. Jesus morre exatamente às 3 da tarde. O véu do templo se rasga naquele momento, e o Cordeiro de Deus, que é Jesus, morre. O seu sangue é vertido para que esse sacrifício não fosse necessário mais, o sacrifício de animais não fosse necessário mais. E ali na cruz, irmãos, sendo maldição, ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento, algo mais terrível do que a cruz estava acontecendo na vida de Jesus, que era a separação total dele, filho, com o seu pai Deus. Essa separação para Jesus era o cálice mais amargo que ele estava tomando. Estar separado do seu pai, do seu Deus, era algo que ele nunca tinha experimentado. Por isso nós não podemos nos acostumar, queridos, em estarmos distantes do nosso Deus, do nosso Pai. Jesus, ele grita então esse grito de vazio, de dor, de separação, dizendo: Senhor, porque o Senhor me deixou? Meu Deus, ele não deixa, mesmo se sentindo abandonado, mas ele clama pelo seu Deus. Ou seja, ele confiava ainda no amor do seu Deus. E tudo isso foi para quê? Foi pelo quê? Foi por amor. Foi por amor a mim, por amor a você. Foi por amor. A cruz ainda fala e nos lembra isso, que foi por amor que Jesus morreu naquela cruz. O que você fez de bom? Nada, nós não fizemos nada de bom, nós não tínhamos nada para oferecer, mas por amor, por causa desse homem, esse Deus que escolheu nos amar, é que aquele sacrifício através de Jesus aconteceu. Ele deu a sua vida por amor, porque havia um nome no coração de Deus. Esse nome era o meu, era o seu. E quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos que não foram os pregos que prenderam Jesus ali, foi o amor. E esse amor, irmãos, é inconfundível. E a cruz ainda fala conosco e nos lembra que foi por amor que ele sofreu, foi por amor que ele se deu. Que era o Filho de Deus, e ao terceiro
não foi o fim, mas foi o palco da esperança. Foi pra me libertar, os pregos nas mãos. Foi para me salvar, o prego nos pés. O sangue que verteu levou o meu pecado, livre sou. Foi pra me libertar, os pregos nas mãos. Foi para me salvar, o prego nos pés. O sangue que verteu levou o meu pecado, livre sou. O véu se rasgou, do escuro ficou silêncio no céu, tudo consumado foi. A morte se esqueceu que era o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. O túmulo vazio. Onde está o Mestre agora? Porque procuram entre os mortos se ele vivo está. A cruz não foi o fim, mas foi o palco da esperança. Pra me libertar, os pregos nas mãos. Foi para me salvar, o prego nos pés. O sangue que verteu levou o meu pecado, livre sou. Foi pra me libertar, os pregos nas mãos. Foi para me salvar, o prego nos pés. O sangue que verteu levou o meu pecado, livre sou. Foi por amor que ele sofreu, foi por amor que ele se deu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Foi pra me libertar, os pregos nas mãos. Foi para me salvar, o prego nos pés. Sangue que verteu levou o meu pecado. Foi pra me libertar, nas mãos. Foi para me salvar, o prego nos pés. Sangue que verteu, livre sou. Foi por amor que ele sofreu, foi por amor que ele se deu, foi por amor que ele sofreu, foi por amor que se entregou. A cruz ainda fala, queridos, como fala e revela a graça de Deus. Você entende a graça de Deus? Você entende que é um favor imerecido, que nós não merecíamos nada, nós não tínhamos nada, nós não temos mérito nenhum. O que você fez de bom? A graça vem sobre as nossas vidas, desce até nós, esse favor de Deus. Cristo então recebe o que nós merecíamos. Isso é graça. Esse é o poder da graça de Deus. Antes nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos em nossos pecados, nós carregávamos a culpa. Mas agora, através da graça de Deus, nós temos o privilégio de estar adorando ao Senhor, um privilégio de ter a nossa vida transformada. Aqui é só
a graça de Deus que pode transformar alguém. Olhe para você. Se você está em Jesus, o que você era? O que passava na sua cabeça antes de Cristo? E olha a transformação que através da graça Cristo operou na sua vida. Você consegue ver isso? Você consegue, por causa da graça de Deus, ser grato a Deus por tudo que Ele fez na sua vida? O poder da graça, irmãos, nos encontra e nos transforma. O poder da graça encontrou o Jacó, o enganador, e transformou ele em Israel. O poder da graça encontrou Moisés, fugitivo, e transformou ele num libertador. O poder da graça encontrou Pedro, todo quebrado, e fez dele um pregador. O poder da graça encontrou Saulo, perseguidor, e transforma ele em Paulo, missionário. O poder da graça me encontrou e me transformou. E o poder da graça te encontrou e te transformou. E continua nos transformando, nos mudando. Ou seja, a graça de Deus, ela é ativa em nós. Ela é ativa. Spurgeon diz assim: a graça é a melodia de Deus cantada sobre as almas cansadas. A melodia de Deus cantada sobre as almas cansadas. Você está cansado? É em Cristo que nós encontramos a graça que nos renova. É nele. A graça de Deus, irmãos, ela é escandalosa, ela é gritante. A graça de Deus, ela grita para nós um amor tão profundo, tão verdadeiro, um amor de entrega, que você não encontra em lugar nenhum, em pessoa nenhuma. Você pode até procurar em alguém, mas você não vai encontrar. Nem aquela pessoa que diz que te ama muito. Nós encontramos essa graça. E essa graça, irmãos, ela alcança quem caiu, ela recebe de volta aquele que ficou para trás, ela perdoa quem falhou de novo. Essa é a graça de Deus que alcançou a nossa vida, como alcançou a do filho pródigo. Ele estava ali com seu pai e ele sai para viver a sua vida com a herança que ele pediu do pai, e ele nem estava morto, seu pai. E depois gasta tudo, se perde, volta, e o pai o abraça. Essa é a graça de Deus que corre como seu pai correu. É a graça que corre mais rápido do que a culpa, do que o pecado. Essa é a graça que às vezes nós não entendemos. A gente está sempre fazendo alguma coisa para alcançar essa graça, e ela é de graça. Por mais que a gente diz que a graça foi de graça, ela custou um alto preço. A cruz ainda fala que foi pela graça, mas não foi de graça. E no Calvário, a graça não foi apenas falada, ela foi derramada. Cada gota de sangue derramada ali no Calvário dizia: há esperança, há salvação, há perdão ainda para você e para mim. A graça nos trouxe salvação, irmãos. E eu repito, tudo isso foi por amor. Tudo isso foi por amor, um amor que nós não compreendemos. Deus ali não só falou de amor, mas Ele encarnou o amor em Cristo. E além de encarnar esse amor em Cristo, é um amor de ação. Jesus não apenas disse que amava os seus discípulos ou amou a humanidade, mas Ele se entregou, ou seja, o amor de entrega. Então existe esse amor que não recua diante da rejeição. Jesus foi rejeitado, Jesus foi traído, Jesus ali na cruz Ele foi açoitado, mas em nenhum momento Ele deixou de amar os seus discípulos que o negaram e traíram. Ele não deixou de amar, porque o amor de Cristo não é um sentimentozinho frágil. O amor de Cristo é uma decisão, e é uma decisão eterna. A cruz ainda fala desse amor tão profundo, queridos, que foi capaz de alcançar pessoas como nós, pessoas más como nós.
somos maus por conta do pecado que habita em nós. Mas a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. Ele não esperou você se santificar nele, mas ainda sendo pecadores Ele morre. E foi pelo teu amor que Ele se entregou por nós. Se não fosse a sua graça, queridos, o que seria de mim? Agradeça ao Senhor pelo seu amor. Aleluia. É por causa desse amor que nós estamos aqui hoje. Se não fosse tua graça, o que seria de mim? O que seria de mim? Sua misericórdia tem nos alcançado todos os dias. Por isso somos gratos a ti, Jesus. Jesus, oh, tua graça, que seria, que seria, nos alcançado todos os dias. Jesus.
merecíamos esse amor. Você acha que você merecia esse amor? Nós não merecíamos justiça, mas o Senhor nos deu misericórdia. Nós merecíamos condenação, mas Ele nos deu perdão. Nós merecíamos distância, mas Ele nos trouxe para perto, nos adotou. Hoje nós fazemos parte de uma família. Hoje nós temos a proximidade com Deus. Nós não somos separados, distantes de Deus. Nós temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Nós temos paz com Ele, e esse é o milagre do Evangelho, queridos. É o milagre do Evangelho, um Deus que se faz homem, que habita em nós, no nosso meio, que traz não só palavras de motivação, mas palavras de salvação. A palavra de Jesus para nós não apenas nos motiva, mas nos salva. Então trate Ele como seu Salvador, trate Ele como seu Deus, trate Ele como o bem mais precioso que nós temos nessa terra. Nós perdemos o foco de Cristo e olhamos somente para nós mesmos. E nesses dias nós estamos sendo encorajados a olhar para Cristo, a olhar para a sua graça, pelo seu amor, para o seu amor. Deus não esperou, querido, que nós fôssemos melhores. Ele simplesmente deu a sua vida. Ele não esperou que você organizasse a sua vida, e Ele não espera que você organize a sua vida para se entregar para Ele. Porque alguns vão dizer, deixa eu organizar aqui, deixa eu parar com isso, com aquilo outro. Não, isso não é a graça de Deus. A graça de Deus simplesmente é pela fé. Nós nos entregamos, nós nos encantamos, nós contemplamos a beleza de Cristo. A beleza do Evangelho precisa nos encantar. A feiura de Cristo na cruz precisa nos encantar. É estranho isso, mas é a realidade. Precisa nos constranger, precisa impactar a nossa vida, precisa atravessar a nossa alma. O Evangelho precisa atravessar quem somos, porque nós não merecíamos, irmãos. Essa é a verdade. Que o pior de nós encontrou o melhor de Deus. O pior de nós encontrou o melhor de Deus. Às vezes você se acha bonzinho, ou quando nós chegamos à mesa da ceia, a gente fala assim, esse mês, espera aí, eu não pequei, então eu sou digno de me assentar à ceia. Não, nós não somos, porque Deus nos olha através da cruz de Cristo, e é só por isso que nós temos dignidade para se assentar a uma mesa santa como essa. É através do sangue de Jesus, não é mérito meu, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu jejuei, não é porque eu orei, não, é graça. Eu não merecia, e isso deveria gerar em nós algo muito forte, queridos. Deveria nos lançar aos pés da cruz, porque ela tem falado conosco. Quando Jesus foi crucificado, Ele estava no meio entre dois ladrões, dois homens. E nós meditamos nessa palavra aqui na série A Cruz Ainda Fala. E para falar sobre esse amor de Deus que se manifesta quando nós não somos dignos de recebê-lo, o que aquele ladrão da cruz fez? Deu tempo dele fazer alguma coisa? Deu tempo dele se batizar? Deu tempo dele entrar no ministério? Deu tempo. Não que nós não devamos fazer isso, nós devemos sim nos batizar, devemos sim servir ao Senhor, mas aquele homem estava condenado à morte, daqui a pouco ele ia morrer. E é interessante ver que ali ele reconhece Jesus como seu Salvador. Algo muda dentro daquele homem, há uma conversão genuína ao Evangelho. E ele reconhece que diante dele estava o Messias. E ele pede, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus olha para ele e diz, eu garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele homem não merecia, assim como nós não merecíamos, ou merecemos esse amor. Mas o Senhor quis, Ele se entregou por nós. Ele derramou desse amor para nós. E a cruz ainda fala sobre salvação, porque a salvação, ela é certa. A
A salvação ela é imediata, a salvação ela é gratuita, a salvação oferece comunhão eterna com Jesus. Se você ainda não se entregou totalmente a Cristo, querido, medite nisso que eu estou falando com você nessa noite. Eu disse, quando eu preguei sobre a cruz, ainda fala sobre salvação, que de manhã aquele ladrão foi pregado na cruz como um maldito, e à noite ele estava usando uma coroa. De manhã ele era o inimigo e à noite ele era amigo de Deus. Isso é a transformação que Deus faz através da sua graça, que nós não éramos merecedores, queridos. Talvez hoje você tenha chegado aqui se sentindo assim, indigno, quebrado, machucado por alguém, maltratado. Talvez você está se sentindo até açoitado, parece que você levou uma chicotada. Mas Jesus, querido, sabe o que é padecer. Ele sofreu numa cruz por nós. Ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é sofrer. Então, se você está sofrendo, vá a Jesus. Vá aos pés da cruz, porque Ele tem cura para você. Ele tem salvação para você. Ele tem transformação para a sua vida. Tem aí um tanque de amor e de graça para ser derramado sobre a sua vida. A mensagem da cruz é essa: a graça de Jesus é maior do que o seu passado, e mesmo sem merecer, nós fomos amados. Estivesse aqui, bendizendo teu santo nome, pois só tu és santo, 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 santo é o Senhor. Eu não mereço. Ele pagou um alto preço por mim, para que hoje estivesse aqui, bendizendo teu santo nome, pois só tu és santo, 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 santo.
agradecemos a Ele. Aleluia! Ele está vivo. Obrigado, Jesus. Ele está vivo. Ele está vivo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Canta, igreja. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Bem forte, igreja, vamos lá. A mensagem da cruz. Se você ama, você pode cantar mais alto. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, aplauda Ele em nome de Jesus. Nós amamos a mensagem da cruz. Nós te amamos, Jesus. Esse amor não morreu. Esse amor está vivo. Ele vive. A cruz não foi o fim da história, queridos. E a gente sabe disso. A gente sabe qual é o fim da história. Ali na cruz ele declara Tetelestai. Tetelestai. E ali, essa palavra Tetelestai, está consumado, era muito usada naqueles tempos de Jesus. Era usada, por exemplo, para quando o servo terminava o seu serviço. Era usada quando o sacerdote terminava de entregar a oferta no altar. Tetelestai era usada quando os mercadores tinham as suas dívidas quitadas e pagas. Você já entendeu o porquê que ele grita Tetelestai? Porque a nossa dívida foi paga, porque o sacrifício foi entregue e porque o serviço foi concluído. Está consumado, e essa palavra resume toda a obra da redentora de Cristo. Está consumado. Está consumado, cumpre todas as profecias. Está consumado, fala de Gênesis a Apocalipse, tudo que nós vamos viver. Eu gosto do que um comentarista ele diz: não estamos preparados para viver até que estejamos preparados para morrer. Jesus, querido, estava preparado para aquele momento. Essa sexta declaração de Cristo, nós estamos nas últimas duas declarações de Cristo. Ela fala sobre isso. E a última declaração de Cristo, Lucas capítulo 23, verso 46 diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Ele diz: está consumado, e entrego o meu espírito. Quando ele gritou lá atrás: meu Deus, por que me desamparaste? Agora ele volta a usar a mesma palavra que ele sempre usou para se referir a Deus: Pai, Papai. Essa entrega de um filho ao seu pai mostra que ele tinha e continuava tendo uma confiança plena no amor de Deus, no seu Deus. Isso também mostra para nós o que 1 Coríntios 15:55 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder, o teu aguilhão? Então a cruz fala para nós não apenas de morte, mas fala de vida. Não fala de derrota, mas fala de vitória.
de vitória, queridos. E essa vitória foi dada ali quando ele diz isso, quando ele diz essas duas últimas palavras. Jesus morreu para que o propósito da providência divina acontecesse em nós. Por isso, irmãos, nós estamos sobre os mesmos cuidados do nosso Pai, entregando a nossa vida a Ele. Então entregue totalmente a sua vida ao senhorio de Cristo. Quando Ele diz está consumado, quando Ele diz eu entrego o meu espírito, Ele está dizendo a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele está declarando uma vitória eterna sobre nós. Jesus Cristo venceu a morte para que nós vencêssemos também, para que nós fôssemos salvos. Mas para Ele vencer a morte, querido, Ele teve também que ressuscitar. E nós sabemos que a cruz não fala apenas ali na sexta-feira, mas a cruz continua falando no domingo, que é quando Cristo renasce, é quando Cristo agora está vivo novamente. E quando Ele morre, mas Ele ressuscita, Ele nos dá agora a autoridade para vivermos nele, para vivermos plenamente nele. E essa entrega, esse brado que Jesus vislumbra ali, e dá para nós, irmãos, um conforto e uma segurança de nós vivermos para Ele. A cruz revela uma vitória que gera esperança. A cruz é o começo da esperança. E porque Ele venceu, a morte não tem a última palavra. Porque Ele venceu, o pecado não tem a última palavra. Porque Ele venceu, o sofrimento não tem a última palavra. E a cruz aponta para a ressurreição. A cruz mostra que em Cristo há uma segurança para a eternidade, irmãos. A cruz mostra para nós que Ele conquistou tudo que nós precisávamos. E nele há liberdade. Agora em Cristo nós temos liberdade. Nós não estamos mais presos no pecado. Nós não estamos mais presos em nós mesmos. Nós não estamos mais presos na morte. Essa mensagem da Páscoa, irmãos, não termina com sacrifício. Ela termina com uma mensagem de vitória, de esperança. E o ápice está na ressurreição de Jesus. A cruz mostra um amor que se entrega. A ressurreição mostra um amor de Deus que venceu a morte. E Ele ressuscitou. Amém, igreja? Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia a morte perdeu a sua voz. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E Ele vive e reina para todo sempre. A esperança vive. Jesus vive. O pecado não tem mais poder sobre nós. A cruz ainda fala de vitória. Jesus venceu para que nós tivéssemos vitória, alegria verdadeira, alegria plena nele. Por isso, irmãos, nessa última canção, não apenas assista, e eu sei que você não só assistiu, mas que você louvou a esse Deus que é digno de todo louvor e toda adoração. Então eu quero pedir para você ficar em pé em nome de Jesus. E nessa última canção, eu quero dizer para você que digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Enquanto você cantar essa canção que você conhece, diga que Ele é poderoso, que Ele é digno da sua adoração, que Ele é digno de tudo, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou e vive para todo sempre. Adore, igreja. Graças eu te dou, Pai, pelos que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do
Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em suas mãos, Graças eu te dou, graças eu te dou, oh meu ó Senhor. meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, Restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está,
Somente a Ti, Jesus. Levantamos as nossas mãos, Jesus. Em gratidão, Senhor, a tudo que o Senhor tem feito por nós, Jesus. Cordeiro de Deus. Mas ressuscitou. Só Tu és digno, Senhor. Digno é o Senhor. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Senhor. Digno é o Senhor. Você pode declarar mais uma vez que Ele é digno. Vamos lá, igreja, digno. Digno é o Senhor. Sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Obrigado, Jesus. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós elevamos as nossas mãos a Ele, nós adoramos a Ele, o Cristo. O Cristo que venceu. Na série de mensagens ainda, quando falamos sobre a redenção, começa o estudo, a série, a mensagem falando que nós não conseguimos mensurar o sofrimento do Cristo naquela cruz. E é algo que toca o nosso coração, porque às vezes nós só olhamos para o benefício da cruz, a salvação, porque Ele morreu e nós fomos salvos. Mas Ele sofreu o abandono, Ele carregou todo o pecado da humanidade, por isso o seu Pai o abandonou. O pecado nos distancia do nosso próprio Deus, mas Ele morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos nos aproximar, para que pudéssemos ter esse acesso ao Pai. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória. Digno é o Senhor que Ele possa ser glorificado através da minha, através da sua vida. Em nome de Jesus. E se você ainda não se rendeu aos pés desse Cristo, entregando a sua vida para Ele, esse é o momento. De repente você ainda não tomou uma atitude de entregar a sua vida para Jesus. Este é o momento. A cruz ainda fala. A cruz continua falando. O poder da cruz é real. A morte de Cristo naquela cruz foi para salvar a humanidade, para me salvar e te salvar. E eu gostaria de fazer um convite para você. Nesses dias, nós meditamos muito sobre a nossa própria vida, o que nós estamos fazendo diante de tanto amor, esse amor tão maravilhoso que nos constrange, o que nós estamos fazendo, porque Ele nos amou, nós não merecíamos, e Ele se entregou, nós não merecíamos, e Ele morreu por nós, Ele carregou todo o pecado, o nosso fardo.
nós fazemos. Nós como igreja, eu como cristão, eu como crente, como está o meu relacionamento com o próprio Cristo, diante de tudo isso que ouvimos. Então hoje, queridos, é um dia especial, é o dia da Páscoa, o dia da passagem. Cristo foi crucificado e agora nós passamos de uma vida totalmente depravada ou de uma vida condenada, como quando cremos no Cristo, Ele nos dá uma nova vida. E nós passamos de uma vida agora de condenação para sermos salvos por Ele. Eu faço esse convite para você, igreja. De repente você precisa se renovar na presença do Senhor. Nós vamos encerrar. Quero chamar o pastor aqui. E eu gostaria que você saísse do seu lugar. Pastor, realmente, eu creio nesse Cristo, mas eu estou vivendo uma vida mediana, mas em nome de Jesus, eu quero hoje sair daqui diferente. Ou você de repente quer entregar sua vida para Jesus, você nunca fez esse compromisso e hoje você saiu de casa e pensou assim: hoje eu quero fazer algo diferente, a minha vida eu quero entregar para Jesus porque eu quero viver de uma forma diferente. Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar, encerrando pela sua vida, em nome de Jesus.